Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Eli Correia e as cartas da saudade. Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva. Estou esperando a sua inscrição. Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Legal? E mande também a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal YouTube. Basta você mandar para este e-mail a sua carta, a sua história. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Eu vou ter aqui o prazer de narrar também a sua história. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o menino, o peão e o cemitério. Olá, Eli Correia. Aqui é a Cris. Escrevo essa carta, mando essa minha história aqui do centro do Rio de Janeiro, pertinho do Sambódromo, na famosa Sapucaí. Essa história que escrevo para o canal YouTube, o canal da saudade, essa história que escrevo para que você narre, Eli Correia, aconteceu no cemitério de São José de Ubá, interior do Rio. Meu tio, irmão do meu pai, tio Wilson, era administrador do cemitério. Temos até jazigo da família nesse cemitério. E em época de finados, o cemitério fica lotado, cheio de visitação, cheio de visitantes. Aliás, os visitantes chegam no cemitério, limpam os túmulos, colocam flores, acendem velas, fazem orações, rezam por aquela pessoa que está ali sepultada, ou pessoas, porque às vezes é mais de um, são familiares, são amigos, são amigas, e lá permanecem muitas vezes até o cemitério fechar. E as crianças brincam, pulando para cá, pulando para lá, como se fosse um dia de festa. A criança não tem consciência de que ali é um cemitério. Muitas vezes, muita gente nem gosta de levar criança em cemitério. Bem, a minha mãe me contou o que aconteceu com um primo dela de 8 anos que se chamava Gabriel. A família em torno do túmulo, em volta à sepultura, rezava, orava, e Gabriel, e mais um primo, e mais outra prima, estavam ali brincando, correndo para cá, correndo para lá, e Gabriel, na inocência de criança, em um túmulo próximo, pegou um brinquedo e levou para casa. Sim, havia um brinquedo em um dos túmulos ali do cemitério. A família concentrada no túmulo da família. Gabriel correndo para cá com outro primo, outra prima, e vai nesse túmulo onde tem uma criança sepultada e pega um brinquedo que ali está e levou para casa. Eles, muito pobres na época, e por não ter quase nada, os pais, que também não tiveram brinquedos, não davam importância aos desejos, aos sonhos das crianças de terem um brinquedo. Gabriel se encantou. Era, na verdade, com um peão que estava em cima do túmulo. Ele pegou aquele peão, que alguém deve ter levado e ter deixado naquele túmulo, em homenagem à criança falecida. Ele pega o peão, coloca no bolso e levou para casa. E sabendo que tinha que esconder, porque se os pais dele descobrissem que ele levou um brinquedo do cemitério, um peão que estava lá num túmulo, com certeza ele levaria uma sova, levaria uma surra. Então ele saía para brincar e colocava o peão no bolso e brincava com outras crianças vizinhas. E quando voltava para casa, ele escondia o peão, porque sabia, se descobrissem, ele ia apanhar. Só que aconteceu de Gabriel começar a falar sozinho. Ele começou a falar assim do nada, sozinho. Era só entrar no quarto que começava a falar sozinho. E a mãe até perguntou: tá falando sozinho, meu filho? Você tá ficando louco? Tá ficando maluco? Aí ele se calava. Dali a pouco voltava a falar sozinho. O que tá acontecendo, Gabriel? Perguntava a mãe. O que é esse negócio de falar sozinho? Bem,
Naquela semana, ainda tudo correu normalmente, até que ele, brincando, correndo na escola, escorregou e caiu. O peão que estava no bolso e aquele prego enferrujado, sabe aquele prego que você coloca no peão para enrolar a fieira? Tem aquele prego. Pois olha, no que ele caiu, correndo para cá, para lá na escola, ele caiu e o prego enferrujado que estava no peão cortou a sua perna. Chegando em casa, Gabriel não falou nada para ninguém que havia machucado a perna. Quer dizer, havia feito um corte na perna, pois sabia que se fosse contar, iriam querer saber como aquilo aconteceu, e ele teria que dizer a verdade sobre o peão, sobre o prego do peão. Bom, então ele preferiu ficar calado. E como sempre foi educado a não pegar nada que lhe pertencesse, Gabriel sabia que se contasse a verdade, que ele pegou em cima de um túmulo lá no cemitério, no dia de finados, quando a família estava lá, né? Foi lá visitar o cemitério e ele pegou aquele peão. Então você imagina o que iria acontecer. No dia seguinte, ele foi para a escola e não brincou, por causa do ferimento na perna. Em casa, os pais notaram que Gabriel estava desanimado, para baixo, sabe? Amuado. De repente começou a ter febre e dizia: eu não quero mais o Diego aqui. Tire esse menino do meu quarto. Tire ele daqui, por favor. Eu não quero mais o Diego no meu quarto. Os pais até acharam que ele estivesse delirando. Com certeza está delirando por causa da febre, porque não tem ninguém aqui. Que Diego é esse? Mas perceberam também que ele não aguentava andar e estava morrendo de dor. Foi quando viram que havia uma ferida infeccionada na perna que ele estava escondendo. Então levaram ele correndo para o hospital, onde foi medicado, onde foi, inclusive, recebeu a injeção, e trouxeram Gabriel de volta para casa. Mas em casa, Gabriel piorou mesmo medicado. A febre aumentou e ficava o tempo todo falando sozinho: tira o Diego daqui, ele tá aqui, eu não quero o Diego aqui, eu não quero mais brincar com ele, eu tô com medo dele. E começou a gritar: tira o Diego daqui, sai daqui, Diego, não quero você aqui. Diante dessa situação, Gabriel foi levado novamente ao hospital. E mais remédio, inclusive injeção antitétano. Bom, voltava para casa e continuava a gritar que não queria brincar com aquele menino chamado Diego, mas quem é Diego? Não tem nenhum Diego aqui, cadê tal de Diego? E ele gritava que não queria o Diego, mas que bendito Diego é esse? Gabriel foi piorando. Não comia, só gritava de dor o tempo todo e a ferida não sarava, não se cicatrizava. Foi quando o pai então resolveu chamar uma rezadeira, ou como costumeiramente se falava, benzedeira. E trazendo a benzedeira, trazendo a rezadeira e chegando, de cara ela viu uma criança ao lado da cama de Gabriel. No que ela entrou no quarto onde Gabriel ardia em febre, transpirava, chorava de dor, falava de citar o Gabriel. Mas no que ela chegou, ela viu já essa criança ao lado da cama de Gabriel. A rezadeira, a benzedeira, rapidamente pegou umas ervas que ela trouxe e começou a rezar incessantemente. E começou a rezar, e com aqueles galhos de plantas que ela trouxe, com aquelas plantas, ela molhava a água e aspergia em Gabriel e rezava, uma língua que ninguém entendia, falava coisas que ninguém compreendia direito, mas ela rezava, concentrada. Havia alguém ali ao lado da cama, e essa pessoa era um menino, era um garoto igual o Gabriel, e ela então rezava, aspergia aquela água, sabe, e ela mesma já estava se cansando. Suas rezas, seus benzimentos, sabe, aquela luta contra alguém que estava ali e ninguém via, porém ela viu assim que entrou no quarto. Depois de muita reza,
de muito benzimento, ela perguntou à mãe de Gabriel: vocês foram ao cemitério? Ele foi junto? Claro, nós fomos ao cemitério no dia de finados e ele foi junto, sim. Então vamos esperar ele acordar para explicar para a gente o que ele fez esse dia no cemitério. Que tem o espírito de um menino ao lado dele, e é esse menino que está perturbando a ele. E esse menino, o nome dele é Diego. É ele que está perturbando o vosso filho. Passaram-se 2 horas, quando finalmente Gabriel acordou, que com aqueles benzimentos, aquela água sendo aspergida, com aquelas rezas de Dona Maria, ele acabou dormindo. E só 2 horas depois ele acordou e começou novamente a dizer que Diego estava ali, que Diego estava ali, que ele estava com medo, que ele não queria mais que Diego ficasse ali naquele quarto, ali com ele. E a Dona Maria, então a benzedeira, perguntou: você está escondendo alguma coisa, meu filho? O que é que aconteceu? Fala para a avó, fala. Ele olhou bem para Dona Maria benzedeira, olhou para os pais que estavam ali. Ele queria falar, mas deu para se perceber que ele estava com medo. Foi quando a sua mãe disse: filho, pode falar, nós vamos entender. E você não vai apanhar e nem vai ficar de castigo. Fala, o que aconteceu lá no cemitério? Fala, filho. E Gabriel começou a chorar e a dizer: mãe, pai, lá no cemitério eu estava brincando, correndo, e eu vi um túmulo com brinquedos. E eu peguei um peão escondido, um peão que estava lá no túmulo. Eu achei que ninguém ia notar, porque o peão não é muito grande, então eu queria muito. E eu não tenho quase nenhum brinquedo, então eu escondi o peão. E foi agora que esse menino apareceu e querendo brincar comigo, mas eu não quero mais brincar com ele. Eu tenho medo. Eu falo para ele ir embora, mas ele não vai. Os pais começaram a chorar. Afinal, perceberam a importância que uma criança tem de brincar, de querer brincar, de ter um brinquedo, né? E não ter esse brinquedo. Enfim, a gente não dá tanta atenção a essa parte da criança querer brincar. Filho, mostra onde está o peão. A mãe promete que vai comprar um peão novinho para você. Não precisa ficar com esse do cemitério. Fala onde está o peão. Fala. Dona Maria, a benzedeira, pediu então para ele dizer para a mãe onde estava escondido o peão que ele pegou lá no túmulo, lá no cemitério. Ele então abaixou a mãozinha e com o dedo ele apontou debaixo do colchão. Ele apontou debaixo assim do colchão e, muito fraco, ele dormiu novamente. Os pais dele começaram então a chorar e rezar, enquanto Dona Maria, a benzedeira, tira o peão que de fato estava escondido debaixo do colchão de Gabriel. Sabe, tem o estrado e o colchão. Ele colocou entre o colchão e o estrado, estava ali. Dona Maria, a rezadeira, disse para os pais que teriam de devolver o peão àquele túmulo antes que o pior acontecesse, porque do jeito que estava, o menino não ia resistir. E assim o fizeram. Imediatamente foram ao cemitério, inclusive com a Dona Maria rezadeira. Chegando ao cemitério, procuraram por algum túmulo
de criança ali perto do túmulo da família, onde eles estavam, né, rezando, orando, e as crianças foram brincar, e Gabriel, brincando, pegou o peão. Então acharam o túmulo. Não demorou muito, encontraram, avistaram o túmulo, inclusive com alguns brinquedos em cima. E na lápide, uma foto, escrito o nome de uma criança: Diego Monteiro. Diego havia morrido há 5 anos. Então estava ali a causa, o porquê, quem era o Diego. Acenderam uma vela para Diego. Dona Maria, ela inclusive fazendo orações, rezando as suas rezas, aspergindo sobre o túmulo aquela água com aquelas ervas, devolveram o peão e rezaram, pedindo paz e descanso ao espírito daquela criança, que tão inocente quanto Gabriel só queria brincar. E ali acenderam uma vela para a alma de Diego. Dona Maria Rezadeira explicou que o que é dos mortos são dos mortos. O que é dos mortos tem que permanecer com os mortos. Quando já estavam indo embora, viram o administrador do cemitério, tio Wilson, e ali ele contou a história de Diego, que brincando se afogou no rio, deixando os pais, claro, desolados, destruídos, tanto que eles mudaram e só voltavam uma vez ao ano, no dia de finados, para cuidar do túmulo do filho e deixar sempre 1 ou 2 brinquedos, ou até mais, 2, 3 brinquedos para o filho ali no túmulo. Meu tio, administrador do cemitério, sabia de muitas histórias que aconteciam ali no cemitério. Dona Maria Rezadeira, benzedeira, muito conhecida na época, falou agora para casa que ele vai se recuperar. E quando chegaram em casa, Dona Maria, ao entrar no quarto, disse: ele não está mais aqui. O espírito de Diego já descansa em paz com o seu brinquedo. Assim sendo, quando acordou, Gabriel já era outro menino, conversando com a mãe, conversando com o pai, olhando para Dona Maria Rezadeira. Ele olhou para ela e disse: obrigado, vó. Não que Dona Maria fosse avó, mas a idade e tal, e ela tinha dito que era avó, então ela falou: obrigado, vó. E começou a melhorar cada vez mais, até ficar bom, até ficar com uma saúde. E essa história, muito conhecida no local, São José de Ubá, interior do Rio. Ali, no cemitério, histórias acontecem, mas essa, a do menino Diego, uma das mais marcantes, uma das mais conhecidas. História que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você! O menino, o peão e o cemitério. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.